bênção no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua. Gente, Deus abençoe mais uma vez, seguindo aqui nossa leitura de hoje, Números 34, 35 e 36 e Marcos capítulo 7, do 14 ao 37. Vamos juntos aqui mais uma vez. As fronteiras de Canaã. Disse mais o Senhor a Moisés: dê ordem aos israelitas e diga-lhes: quando vocês entrarem em Canaã, a terra que lhes será sorteada como herança, terás estas fronteiras. O lado sul começará no deserto de Zim, junto à fronteira de Edom. No leste, sua fronteira sul começará na extremidade do Mar Salgado, passará pelo sul da subida de Acrabim, prosseguirá até Zim e irá para o sul de Cádiz Barneia. Depois passará por Azar-Adar e irá até Asmon, onde fará uma curva e se juntará ao ribeiro do Egito, indo terminar no mar. A fronteira ocidental de vocês será o litoral do Mar Grande, será essa a fronteira do oeste. Esta será a fronteira norte. Façam uma linha desde o Mar Grande até o Monte Or, e do Monte Or até o Lebomate. O limite da fronteira será Zedade, prosseguirá até Zifron e terminará em Azar-Enã. Será esta a fronteira norte de vocês. Esta será a fronteira oriental. Façam uma linha de Azar-Enã até Zefar. A fronteira descerá de Sefã até Ribla, no lado oriental de Aim, e prosseguirá ao longo das encostas a leste do mar de Quinerete. A fronteira descerá ao longo do Jordão e terminará no Mar Salgado. Será essa a terra de vocês, com as suas fronteiras de todos os lados. Moisés ordenou aos israelitas que distribuam a terra por sorteio, como herança. O Senhor ordenou que seja dada às 9 tribos e meia, porque as famílias da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da metade da tribo de Manassés já receberam a herança delas. Estas 2 tribos e meia receberam sua herança do lado leste do Jordão, frente a Jericó, na direção do nascer do sol. O Senhor disse a Moisés: estes são os nomes dos homens que deverão distribuir a terra a vocês como herança: o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num. Designem um líder de cada tribo para ajudar a distribuir a terra. Estes são os seus nomes: Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Judá; Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Simeão; Eliabe, filho de Quislom, da tribo de Benjamim; Buqui, filho de Jogli, o líder da tribo de Dan; Aniel, filho de Éfode, o líder da tribo de Manassés, filho de José; Quemuel, filho de Sifitã, o líder da tribo de Efraim, filho de José; e Elisafã, filho de Parmanaque, o líder da tribo de Zebulon; Patiel, filho de Asram, o líder da tribo de Issacar; Aiude, filho de Selome, o líder da tribo de Azer; Pedael, filho de Amiúde, o líder da tribo de Naphtali. Foram esses os nomes a quem o Senhor ordenou que distribuíssem a herança aos israelitas na terra de Canaã. Capítulo 35. As cidades dos levitas. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene os israelitas que a herança que possuem deem cidades para os levitas morarem, e dê-lhes também pastagens ao redor das cidades. Assim eles terão cidades para habitar e pastagens para o gado, para os rebanhos e para todos os outros animais de criação. As pastagens ao redor das cidades que vocês derem aos levitas se estenderão para fora 450 metros, a partir do muro da cidade. Do lado de fora da cidade, meçam 900 metros para o lado leste,
para o lado sul, para o lado oeste e para o lado norte, tendo a cidade no centro. Eles terão esta área para a pastagem das cidades. 6 das cidades que vocês derem aos israelitas serão cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem estiver matado alguém. Além disso, deem eles outras 42 cidades. Ao todo, vocês darão aos levitas 48 cidades, juntamente com as suas pastagens. As cidades que derem aos levitas das terras dos israelitas deverão ser dadas proporcionalmente à herança de cada tribo. Tomem muitas cidades da tribo que tem muitas, mas poucos das que tem poucas. Quer ver que Deus, ele é um Deus de coerência, né? Não tira igual de todo mundo, porque é injusto. Então aqui mostra que Deus é um Deus de justiça. Disse também o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolham algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém, sem intenção. Elas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, assim, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para julgamento perante a comunidade. Quer dizer, Deus está dando benefício da dúvida e também a oportunidade para que a injustiça não seja feita, né? As 6 cidades que vocês derem serão suas cidades de refúgio. Designem 3 cidades de refúgio desde o lado do Jordão e 3 outras em Canaã. As 6 cidades servirão de refúgio para os israelitas, para os estrangeiros residentes e para quaisquer outros estrangeiros que vivam entre eles, para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção possa fugir para lá. Se um homem ferir alguém com um objeto de ferro de modo que essa pessoa morra, ele é assassino. O assassino terá que ser executado. Então, tipo assim, for pego, né? For uma coisa que não precisa nem de julgamento, for uma coisa óbvia, for uma coisa, vamos dizer assim, ali, né? Diante das pessoas e não tiver nem como explicar, né? Então, não tem nem o que ter de benefício da dúvida. Foi pego em flagrante, a palavra é essa, por isso que eu estava aqui tentando achar. Foi em flagrante, então a execução na hora. Não tem nem explicação. Assim hoje para nós também, gente. Né? O que for pego em flagrante, tem que arcar com as consequências. Né? Não tem, não, mas deixa eu explicar. Não tem explicação. Estou vendo. Né? Tá aqui a prova. Então, é consequência em cima de consequência. Ou seja, se alguém tiver nas mãos uma pedra que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver nas mãos um pedaço de madeira que possa matar e ferir a pessoa de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. O vingador da vítima matará o assassino. Quando encontrar, o matará. Se alguém com ódio empurrar uma pessoa premeditadamente, quer dizer, já bolou aquilo ali, né? Ou atirar alguma coisa contra ela de modo que ela morra, ou se com hostilidade, né, com agressividade, der-lhe um soco provocando a sua morte, ele terá que ser executado. É assassino. O vingador da vítima matará o assassino quando encontrar. Aqui Deus está mostrando, é lei sobre lei. Aqui era lei, né, gente? Ainda não tinha graça como temos hoje. Então aqui era assim, com ferro fere, com ferro seria ferido. Todavia, se alguém sem hostilidade, quer dizer, sem agressividade, empurrar uma pessoa ou tirar alguma coisa contra ela, sem intenção, ou sem vê-la, deixar cair sobre ela uma pedra que possa matá-la e ela morrer, então, como não era sua inimiga e foi sem intenção, não pretendia feri-la, a comunidade deverá julgar entre ele e o vingador da vítima de acordo com essas leis. A comunidade protegerá o acusado de assassinato do vingador da vítima e o enviará de volta à cidade de refúgio para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o óleo santo. Se, contudo, o acusado sair dos limites da cidade de refúgio para onde fugiu e o vingador da vítima o encontrar fora da cidade, ele poderá matar o acusado sem ser culpado de assassinato. Quer dizer, terá direito à vingança, né?
O acusado deverá permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote poderá voltar à sua propriedade. Essas exigências legais serão para vocês e para suas futuras gerações, onde quer que vocês vivam. Então, quer dizer, a pessoa deverá cumprir a pena preso e não deverá ser executado. Aqui, no caso, hoje nós não temos lei de execução, né? Mas tem país que tem. Quem matar uma pessoa terá que ser executado com assassino, mediante depoimento de testemunhas. Mas ninguém será executado mediante o depoimento apenas de uma testemunha. Quer dizer, aqui Deus está trazendo novamente a justiça. Tem que haver provas. Não aceitem resgate pela vida de um assassino. Ele merece morrer. Certamente terá que ser executado. Não aceitem resgate por alguém que tenha fugido para uma cidade de refúgio, permitindo que ele retorne e viva em sua própria terra antes de morrer do sumo sacerdote. Não profanem a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra e só se pode fazer propiciação em favor da terra que se derramou sangue mediante o sangue do assassino que o derramou. Não contamine a terra onde vocês vivam, onde eu habito, pois eu, Senhor, habito entre os israelitas. Aqui Deus está trazendo o quê? Naquele tempo, como era lei, então todo julgamento, toda atitude era feita sobre a lei. Depois veio então as leis determinadas por Deus para que os homens pudessem então lidar com cada situação dessa. E aí veio então o que nós temos hoje chamado justiça dos homens, né? 36. Os chefes de família do clã. A diferença aqui, gente, só abrindo um parênteses, é que Deus era justo e perfeito, né? O homem é injusto e imperfeito. O homem erra, Deus não erra. Os chefes da família do clã de Gileade, filho de Maquir, neto de Manassés, que pertence aos clãs dos descendentes de José, foram falar com Moisés e com os líderes, os chefes das famílias israelitas, e disseram: quando o Senhor ordenou ao meu senhor que por sorteio desse a terra como herança aos israelitas, ordenou que vocês dessem herança de nosso irmão Zelofeade às suas filhas. Agora suponham que elas se casem com homens de outras tribos israelitas. Nesse caso, a herança delas será tirada da herança dos nossos antepassados e acrescentada à herança da tribo com a qual se unirem pelo casamento? Quando chegar o ano do jubileu para os israelitas, a herança delas será acrescentada da tribo com a qual se unirem pelo casamento, e a propriedade delas será tirada da herança da tribo de nossos antepassados? Então, instruído pelo Senhor, Moisés deu esta ordem aos israelitas: a tribo dos descendentes de José tem razão. É isto que o Senhor ordena quando as filhas de Zelofeade, elas poderão casar-se com quem lhe agradar, contanto que se case dentro do clã da tribo de seu pai. Nenhuma, aqui estamos dizendo assim, né? Crente com crente, né? Naquele tempo existiam as tribos mesmo. Como hoje, assim, o assembleano só vai casar com o assembleano, o mivoquense só vai casar com o mivoquense, né? Hoje, no caso, não existe isso, porque as igrejas não são tribos, mas a tribo nossa hoje é o cristão. O problema é que está tão contaminado a vida cristã que tem cristão mais mundano do que o mundano, né? Aí a pessoa casa e se dá mal. Nenhuma herança, verso 7, nenhuma herança em Israel poderá passar de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as terras das tribos que herdaram de seus antepassados. Toda filha que herdar terras em qualquer tribo israelita se casará com alguém do clã da tribo de seu pai, para que cada israelita possua a herança dos seus antepassados. Nenhuma herança poderá passar de uma tribo para outra, pois cada tribo israelita deverá manter as terras que herdou. As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. As filhas de Zelofeade, Malá, Etisa, Orgla, Milca e Noá, casaram-se com seus primos paternos, dentro dos clãs dos descendentes de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu no clã e na tribo de seu pai. Hoje também é como se família casasse só entre família, né? Claro, sem pai e mãe, e sem irmãos, apenas com primos, e no máximo, né? Tio, tia, essas coisas não pode. São esses os mandamentos, só que hoje não existe mais isso. São esses os mandamentos e as ordenanças que o Senhor deu aos israelitas, por intermédio de Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó.
E aqui nós encerramos mais um livro, o livro de Números. Glória a Deus, mais um livro, queridos. Vamos começar aí amanhã o Deuteronômio capítulo 1. E encerramos também aqui. Vamos agora para Mateus capítulo 7. Bora lá. Aí dando continuidade do versículo 14 até o versículo 37. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: Ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, aqui nós estamos lembrando ontem, né, os religiosos querendo pegar Jesus e os discípulos, né, com seus rituais. Aí Jesus está mostrando, claro, existe a higiene, né? Eles não estavam sem higiene, só que eles tinham que cumprir rituais. Jesus está mostrando para ele, ritual não impressiona e nem agrada a Deus. E que agrada a Deus, sim, é uma higiene, é a coerência, mas vamos ver aqui a resposta de Jesus no versículo 15. Ó. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Em outras traduções diz, o mal não é o que entra, o mal é o que sai, né? O que está no coração. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Não adianta a pessoa estar cumprindo rituais, às vezes religiosos, né? Com palavras espirituais na boca, tendo um coração amargurado, um olho malicioso, um comportamento, né? Sem temor a Deus, né? Vivendo o seu jeito de servir a Deus e criticando e apontando todo mundo, né? Não adianta, porque aí o mal não é o que está entrando, é o mal que está dentro. Verso 17. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação dessa parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Jesus falou. Perguntou-lhe Jesus, não percebe que nada que entre no homem poderá torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago. Está vendo aqui a explicação de Jesus? Sendo depois eliminado. Quer dizer, nós vamos colocar para fora, né? Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Então, ele estava quebrando a lei aqui dos rituais do carne de porco, carne não sei o que, amaldiçoada, não. Ele falou assim, não, cada um vai comer o que sentir bem, o que fizer bem, mas porque vai para o estômago, depois vai ser triturado e lançado fora. Aí ele continua no 20. O que sai do homem é que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro do homem e tornam o homem impuro. Tá vendo aqui, gente? Mais explicação que isso, né? Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse, contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com o espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse sua filha o demônio. E ele lhe disse, desde que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse, por causa desta resposta você pode ir. E o demônio já saiu de sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a havia deixado. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou a Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram uns homens que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo para longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele e em seguida cuspiu e tocou a sua língua. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe, Efatá, que significa abre-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não contasse a ninguém. Por que Jesus falava isso, gente? Porque Jesus estava dando exemplo e estava cumprindo os mandamentos. Não era hora ainda de confrontar, né, a religiosidade de Roma.
Então existia o tempo para todas as coisas. Jesus respeitava as etapas. É o que muitas pessoas hoje estão quebrando os princípios por não respeitar as etapas. E o povo ficava, mas eles falavam, e o povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem. Quer dizer, Jesus era perfeito. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Glória a Deus. Mais uma etapa vencida até aqui. Espero que você esteja sendo abençoado por esses momentos da leitura, de reflexão, e que Deus continue nos fortalecendo até o final do ano, em nome de Jesus. Beijo, gente, no coração. Fica na paz.